Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 21 de novembro. Hoje a igreja celebra a memória da apresentação da Virgem Maria no templo. E o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, ensinando as multidões, eis que chegaram sua mãe e seus irmãos e ficaram do lado de fora. Alguém então foi até Jesus e disse: Mestre, estão aí sua mãe e seus irmãos e querem falar contigo. Jesus olhou para aquele que levou a notícia e perguntou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Indicando com as mãos os seus discípulos, ele disse: Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Esses são minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o texto da liturgia nos apresenta hoje um alimento necessário para entendermos e compreendermos o mistério da nossa fé. Porque a fé precisa ir progressando cada vez mais. A fé precisa ir progredindo cada vez mais. Porque a fé não é uma realidade estática, é uma realidade dinâmica e que precisa progredir constantemente, caso contrário, parar é retroceder. A primeira leitura de hoje, que são muitas leituras podem ser propostas, nós vamos tomar do profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, ele vai convidar a filha de Sião para se alegrar. E é interessante que um dos títulos de Maria é ser filha de Sião, ser templo do Senhor, ser o novo tabernáculo, a nova arca da aliança. Por isso o profeta hoje, Zacarias, que vai iluminar essa memória festiva de hoje, vai dizer: Alegra-te, filha de Sião, porque eis que vem para o teu meio, tomar posse do seu templo, aquele que é o Senhor de todas as coisas. De modo que o templo que estava vazio e que sentia a ausência do seu Senhor, agora será preenchido novamente com a sua glória, porque o Senhor veio habitar no seu templo. E Maria é a nova arca da aliança. Maria é também o templo do Senhor, porque a partir dela é que vem o mistério da encarnação e nasceu de Maria Virgem. E como é que isso pode acontecer? A força do Altíssimo virá sobre ti, e aquele que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Por isso o profeta vai convocar toda a Sião para se alegrar, se rejubilar, se exaltar de alegria, explodir de alegria, porque se antes a terra estava órfã, se antes o templo estava vazio, agora o templo será novamente ocupado pelo seu Senhor, que veio habitar no seu templo, que veio habitar no seu tabernáculo. Por isso o profeta vai dizer: Alegra-te, filha de Sião, alegra-te. Alegra-te porque o Senhor teu Deus veio habitar no meio de vós. Ele veio habitar. E será Ele a razão de viver e a luz de todos os povos. E o templo novamente estará cheio da glória do Senhor. Então, a memória de hoje nos coloca nesse mistério da participação de Maria também no projeto de salvação do Senhor, no projeto de amor de Deus ou no plano de salvação, no plano de amor de Deus. Maria também é inserida dentro desse contexto, desse plano de amor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, de onde vem a dignidade de Maria? Nós aprendemos em nossa igreja, na teologia dos sacramentos, ou na teologia das vocações, que a dignidade de todo cristão está em seu batismo. Não está nos ministérios que a pessoa ocupa, até mesmo o ministério episcopal, até mesmo o ministério papal, ou até mesmo o ministério clerical, porque esses ministérios estão a serviço do batismo, ou do sacramento do batismo, ou do batismo régio de todos os cristãos. Por isso a dignidade de todo cristão está no seu batismo, na graça do seu batismo, pois ali fomos eleitos, sacerdotes, reis e profetas. Dali nasce a dignidade de um cristão, o seu batismo,
de ter sido inserido ou enxertado na morte e na ressurreição de Jesus. Por isso, é muito importante que nós aprendamos a descobrir quais são as dignidades. Porque Jesus hoje, ao formar uma nova família, Jesus vai dizer que essa nova família formada não vem pela dignidade do sangue, nem do parentesco, mas vem em fazer a vontade do Pai. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Assim vai responder Maria, respondendo à grande missão, à grande convocação que o anjo Gabriel levara até ela, de ser a mãe do Salvador. E ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Do mesmo modo, quando Jesus está passando e alguém vai gritar: feliz o seio que te amamentou. E Jesus vai dizer: não, feliz aquela que acreditou. Feliz aquela que acreditou e colocou em prática. Não basta somente acreditar, não basta somente conhecer, mas é também importante que pratiquemos. Por isso Jesus está ensinando as multidões, e uma grande multidão está ali, de modo que sua mãe e seus irmãos, quando chegam, eles não conseguem entrar no lugar onde Jesus está, em decorrência da multidão. Jesus está super ocupado. E alguém é que vai levar então essa notícia para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão aí. Sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus vai olhar para aquele que levou a notícia e vai perguntar: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Às vezes as pessoas interpretam esse texto dizendo que Jesus está desmerecendo a sua mãe e a sua família. Não, Jesus não está desmerecendo nem a sua mãe e nem os seus irmãos. Jesus não está desqualificando a sua mãe e nem tampouco os seus irmãos. Mas Jesus está colocando a verdadeira dignidade da nova família que está nascendo. Porque essa nova família não vem mais pelo sangue, não nasce mais como herança de sanguínea ou de parentesco, mas a nova família vem em ouvir a palavra e cumprir a vontade do Pai que está no céu. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus olha então agora para os seus discípulos, contempla a mim e a você, e vai dizer também para nós: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E nosso Pai São Francisco, anos e anos depois, também vai dizer a mesma coisa para os frades. A dignidade não está em usarmos o nosso hábito marrom, não está em pertencermos a esta ordem religiosa, não está em ocuparmos determinados ministérios que podem ser fonte de vaidade, de disputa e que podem nos levar até a perdermos o Senhor. Mas a dignidade, diz ele, está quando nós nos engravidamos como Maria de Jesus, para dar a ele luz, para dar a luz a Jesus, mediante as boas obras que fazemos. E quando cada um de nós então faz as boas obras, nós somos mãe, irmã e irmãos de Jesus. Por isso, um grande desafio para os cristãos de todos os tempos significa justamente encarnar a força do Evangelho, encarnar os ensinamentos do Evangelho. Não basta somente ser mestre em Israel, não basta somente conhecer a doutrina, conhecer a teologia, conhecer a Bíblia. Isso tudo é importantíssimo porque é a porta de entrada. Agora, fazer a vontade de meu Pai que está nos céus, isso vai fazer com que eu e você sejamos íntimos de Jesus. Seremos familiares a Jesus e pertençamos também à sua família. Que esta palavra de hoje seja para mim e para você uma catequese profunda e também uma advertência profunda, para que nós possamos progressar cada vez mais em nossa busca de Deus e no conhecimento da nossa fé. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.